Olá, tudo bom? Já estou aqui preparando para exibir nossa aula de hoje. Gente, eu corri muito fazendo essa aula, espero que esteja tudo certinho. Fiz de madrugada. Vamos lá, né? Terceira aula de equação da reta. A gente continua dentro do conteúdo de equação reduzida da reta. Nós já vimos, né, a definição, que está ligada à equação geral, já vimos a forma da equação geral. A gente hoje vai começar a ver a forma da equação reduzida, segmentar e paramétrica em uma outra aula. O cálculo da equação geral nós já vimos, da equação reduzida do coeficiente angular nós já vimos na última aula, tá? Então, falta bem pouquinho para a gente terminar. Eu vou dar essa posição relativa entre duas retas em uma aulinha, e equação segmentar e equação paramétrica também em uma aulinha. Então, faltam aí a terceira aula de equação reduzida e mais duas aulinhas para a gente fechar todo o conteúdo de equação da reta, e aí depois eu vou dar uma avaliaçãozinha, tá bom? Então, a gente vai ver equação reduzida, onde o M é o único formato, e fui direto. Não sei o que houve aqui, eu apertei tudo de uma vez. O único formato em que você consegue, de equação, né, que tem a equação geral, equação reduzida, equação segmentar e equação paramétrica. O único formato em que você consegue identificar se a equação qual é o coeficiente angular da equação e qual é o coeficiente linear é na equação reduzida, tá? Então, a gente vai ver que a gente pode passar uma equação de um formato para o outro. Então, ela é uma equação bem importante, porque todas as outras formas a gente transforma para reduzida, tá? Para calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear. O cálculo, né, da equação reduzida, a gente já viu com a inclinação alfa, com um ponto e a tangente, e também com dois pontos, com essa fórmula, né, do M para calcular o coeficiente angular. Na aula de hoje, a gente vai fixar mostrando como é que a gente chega, né, nesse coeficiente angular da demonstração e nesse coeficiente linear, e depois a gente vai estudar apenas a parte que passa por um ponto e pela tangente. Na próxima aula, 2 pontos, tá legal? Então vamos lá. Equação reduzida da reta. Sejam R a reta cujas medidas dos ângulos de inclinação é alfa e P de x, y, um ponto genérico de R e um ponto Q de coordenadas 0, N. Eu ia colocar aqui de azulzinho, tá vendo que eu falei que eu fui muito rápida e não coloquei. Então, justamente para a gente ficar com coerência ali, né? O X azul e o 0 azul, né? Igual eu fiz na última aula, colocando as coordenadas lá coloridinhas. Então, a reta tem um ângulo alfa, um ponto genérico PX, Y, e um ponto Q de coordenadas 0, N. Então, tá aqui o ponto Q, ó, de coordenadas 0, N. Esse ponto N, né, ele corta o eixo Y em N, tá? Nesse ponto aqui, corta o eixo Y. Corta Y, tá? Aqui tá o ponto P de coordenadas X e Y. E esse R aqui foi mais para fechar o triângulo retângulo. Não tem uma grande importância. Nesse triângulo retângulo, esse ângulo aqui é alfa. Como esse ângulo é alfa e ele pertence exatamente à mesma reta, e esse segmento, né, QR, ele é paralelo ao eixo X, automaticamente a inclinação dessa daqui também é alfa, tá? E aí a gente sabe que pode calcular, então, a tangente de alfa, que tanto vai estar calculando tangente por o alfa, né? É referente a esse triângulo retângulo, como a própria inclinação da reta.
Como a gente já tem aquela formulazinha, né, de coeficiente angular, usando 2 pontos, a gente vai substituir esses 2 pontos. Então, aqui eu estou considerando os pontos P e Q, né, como os 2 pontos. Então, eu pego y de P menos y de Q e x de P menos x de Q. Por isso que eu estou colorindo, né? Então, aqui o x de P, o y de P é y mesmo, e o y de Q é n. Então, ficou y menos n. Aqui o x de P é x mesmo, e o y de Q é 0. Então, ficou x menos 0. Claro que x menos 0 dá x, certo? Eu tirei essa parte aqui da equação após a substituição, tá? Então, fiquei com m, e aí já coloquei sobre 1 para poder fazer multiplicação de meio pelos extremos. E aqui eu já resolvi x menos 0 igual a x. E aí eu posso fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, vai dar y menos n. E m vezes x vai dar mx. Quando eu jogar esse menos n para o outro lado, ele vai mais n. E esse formato aqui é o formato da equação reduzida da reta, tá? Que vem também do coeficiente angular e dos conceitos de tangente. Então, aqui esse m, é o próprio m mesmo do coeficiente angular, tá? O m é o coeficiente angular, por isso que a gente consegue enxergar ele na equação reduzida, e o n, onde corta o eixo y, é chamado de coeficiente linear. Então, toda vez que falar de coeficiente angular, é esse mesmo coeficiente aqui da formulazinha, e n sendo, então, o coeficiente linear, onde corta o eixo y. Quando a gente tem a equação reduzida, a gente pode passar a equação reduzida para a equação geral, e aí quando a gente tiver a equação geral, a gente também pode passar ela para a equação reduzida. Um formato, ele é convertido em outro. Por quê? Não tem como você usar aquele método do determinante, digamos que ele tem uma questão que peça a equação geral, mas é dado um ponto e um ângulo. Não tem ou um coeficiente angular, né, uma declividade. Não tem como ele calcular no determinante tendo um ângulo e um ponto. Você vai ter que usar o método da equação reduzida, como eu gosto de explicar, né? Você vai usar esse método da equação reduzida e depois que você achar a equação reduzida, você vai transformar para a equação geral, tá? A reduzida você tem como achar. Você pode passar, se você tiver 2 pontos, né? Que é o que eu vou sugerir, mesmo eu dando aula de equação reduzida usando 2 pontos. Mas eu acho mais fácil resolver pelo método da equação geral e passar para a reduzida, tá? Mas eu vou explicar como é que se faz pela reduzida usando 2 pontos também. Então, quando a gente tem um ponto e um ângulo, a gente usa o método da equação reduzida. Se for para achar a equação reduzida, ok. Se for para achar a equação geral, transforma. Se a gente tiver 2 pontos, eu particularmente prefiro usar o método da equação geral e passar para a equação reduzida, se for o caso, se estiver pedindo a reduzida, tá? Não usar o método da equação reduzida para 2 pontos, porque eu acho que fica muito longo o processo. Mas eu vou explicar isso na próxima aula. É justamente a aula que está faltando, tá? Então, vamos a alguns exemplos para a gente ver essa transformação, né? E também para a gente conseguir ver que na equação geral a gente não enxerga o coeficiente angular e o coeficiente linear, só na equação reduzida. E é importante esse primeiro momento estar mostrando isso. Então, dada a reta que tem a equação 2x mais 4y menos 9 igual a 0, determine seu coeficiente angular e seu coeficiente linear. A gente vai ver aqui que o que acompanha x e o que acompanha y não é coeficiente angular e coeficiente linear, tá? Então, às vezes há uma coincidência sobre o coeficiente linear
especificamente, porque se o x for 1, né, o coeficiente de x for 1, mas não necessariamente ele vai coincidir, tá? Então, na equação geral da reta, você não enxerga coeficiente angular nem linear. Eu vou mostrar que esses valores são diferentes. Então, como é que eu enxergo coeficiente angular e linear? Já falei que é na equação reduzida. Então, a gente pega essa equação geral da reta e transforma para uma equação reduzida. Como é que a gente transforma para a equação reduzida? Bem, se a equação reduzida é do tipo y igual a mx mais n, o que está acontecendo aqui? Eu estou com um y isolado. Então, eu vou ter que isolar o y. Como é que eu isolo o y? Bem, eu deixo 4y aqui, passo as outras coisas para o outro lado, né? 2x positivo vai para o outro lado negativo, 9 negativo vai para o outro lado positivo. Esse 4 aqui que está multiplicando o y vai para baixo, dividindo, né? E aí eu vou separar isso aqui em duas parcelas, tá? E o 2 e esse 4 aqui eu tenho como simplificar por 2, o 9 e o 4 não. Não tem problema. O 2 e o 4 eu simplifiquei por 2, virou menos meio, né? Porque aqui é negativo, de x. E aqui eu deixei o 9 quartos, porque eu não tinha como simplificar. Então, essa já está no formato da minha equação reduzida, onde menos meio é o meu coeficiente angular e 9 quartas é o meu coeficiente linear. Então, tá vendo aqui, ó, coeficiente angular não é 2, o coeficiente linear não é menos 9. O coeficiente angular é menos meio e 9 quartos. Você só vai conseguir enxergar isso transformando ela em reduzida, tá? Número 2, determinar os coeficientes linear e angular da reta de equação 6x menos 5y menos 30 igual a zero. Só vê coeficiente angular e linear em reduzida. Então, pega aqui a equação geral e vai isolar o seu y lá para ficar com a equação reduzida. Deixei menos 5y aqui, joguei 6x positivo para o outro lado, deu menos 6x, menos 30 para o outro lado, mais 30. Para não deixar o y negativo, multiplica a linha toda por menos 1, que é só trocar todos os sinais. Então, fica 5y, 6x e menos 30, com todos os sinais trocados. Aqui eu estou multiplicando o y por 5, passa esse 5, então, para o outro lado, dividindo. E aí também vou separar as parcelas. 6 e 5 não tem simplificação, mas 35 eu consigo, inclusive, dividir a um valor exato, né? Um número natural. Então, aqui, ó, vou fazer essa divisão, fica 6 quintos de x, e 30 dividido por 5 dá 6, não tem problema, igual no primeiro, um você consegue, o outro não. Ele tá no formato da equação reduzida, em que o meu m 6 quintos, que é o coeficiente angular, quem acompanha x, e o n é o termo independente, que é o coeficiente linear. Então, aqui, ó, de novo, ó, aqui é menos 30, o que tem a ver com 6? 6, o que tem a ver com 6 quintos? Então, não dá para você enxergar na equação geral da reta coeficiente angular e linear, só na equação reduzida, tá? Então, se pedir coeficiente angular e linear, de qualquer tipo de equação, futuramente também a gente vai ver a paramétrica segmentária, transforma para reduzida para enxergar coeficiente angular e coeficiente linear. Outro tipo de exercício, né? Ele quer justamente o oposto. Ele quer que você ache a equação geral desta equação reduzida. Quer que ache a equação geral desta equação reduzida. E aqui eu destaquei o 3, que é o meu coeficiente angular, e o menos 4, que é o meu coeficiente linear. O menos 2, que é o meu coeficiente angular, e o 3 quartos, que é o meu coeficiente linear. Como é que eu transformo para a equação geral da reta, né? O que é uma equação geral da reta? Bem, a equação geral da reta é do tipo ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, tá tudo de um lado só igual a zero do outro, né? Então, eu passo tudo para um lado só. Como geralmente o x fica positivo, a gente vai ficar
sempre assim, essa daqui eu vou resolver de uma forma diferente dessa, tá vendo? Ó, aqui eu tô com 3x positivo, aqui eu tô com menos 2x. Então, para eu ficar com positivo, o que, que é mais vantagem para mim? Eu passar o y para cá, que aí eu não tenho que fazer regra de sinal. Então, o que, que eu fiz? Eu mantive o 3x e o menos 4, e o y que estava positivo veio para cá negativo, igualei a zero, porque ia ficar zero aqui, né? Zero igual a essa equação, ou equação igual a zero, tanto faz. E eu fiquei já com o formato da equação geral. Moleza, né? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, como é tudo da esperteza, né? O x está negativo, aí então eu troco esses dois termos, essas duas parcelas para o outro lado, tá? E aí eu fico com 2x. Ah, desculpa, calma aí. Antes de eu fazer isso, deixa eu dar um ESC aqui. Calma aí. Manter. Ah, não acredito. A besteira que eu fiz. Enfim. Oremos. Caneta. Pior que eu salvei agora com os meus riscos. Fiz besteira. E aí, o que, que a gente tem, né? Espero que a apresentação também não tenha acabado. Tô até com medo. Mas seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu tenho aqui a seguinte situação. Como aqui eu tenho 3 quartos, tá? E o denominador é 4, eu posso multiplicar a linha toda por 4, tá? Multipliquei tudo por 4. E aí eu vou tirar esse denominador 4, só para não ficar com fração. Ah, então, eu vou ficar aqui, ó, y vezes 4, 4y, menos 2x vezes 4 dá menos 8x, e 3 quartos vezes 4, tá? É o mesmo que eu multiplicar 4, transformando para fração 4 sobre 1. Então, cancelo 4, vai dar 3 dividido por 1, que dá 3. Tá legal? Então, some a fração, para a gente não trabalhar com fração. E aí, aqui, eu vou. Aí sim, eu jogo como o x está negativo, para o outro lado, para ele ficar positivo. E aí, o que, que eu tenho aqui, né? 8x positivo, o 3 que era positivo ficou negativo, troquei os dois sinais, e do 4y, fiz errado aqui, eu não altero. Então, ficaria mais 4y na equação geral da reta. Então, é 8x mais 4y, mesmo sinal, menos 3, tá? Alterei esses dois sinais, o outro não. Ou eu altero o sinal do y e os outros não, ou eu altero o sinal dos outros dois e do y não, tá? Para a equação geral, que aí depende do que você deslocou de lado para montar a sua equação geral da reta. Combinado? A gente vai fazer muito isso, então não se preocupem, porque vocês vão entender. E aí, como eu disse, né? Tanto faz se ele pedir equação geral ou equação reduzida. Quando você tem, né, que calcular o coeficiente angular, porque você só tem a inclinação alfa, ou a tangente do alfa, ou é dado no problema o coeficiente angular, e um ponto, você tem que usar esse método do coeficiente angular para montar a equação reduzida, e se ele pedir depois, então, a equação geral, você transforma essa equação para a equação geral. Então, vamos embora lá. Escreva a equação da reta, cujo coeficiente angular é 5 e cuja interceptação em y é 0 menos 7. Bem, o que a gente tem a equação reduzida da reta? Quando ele fala que o coeficiente angular é 5, ele está te dando o valor do m. Ou seja, você pode substituir tranquilamente o valor do m. Y é igual a 5x mais n. O que está faltando para eu achar essa equação, né? Da reta? Essa equação reduzida da reta, o valor de n. Por isso que eu preciso de um ponto. Por quê? Porque esses valores y e x são quaisquer coordenadas daquela reta, tá? E se eu tenho um ponto daquela reta, eu posso fazer a substituição aqui desse zero nesse x e desse menos 7 nesse y, tá? Por isso que eu deixei tudo colorido. E foi exatamente o que eu fiz. Ficou aqui, ó, menos 7 no y, 0 no x, 5 vezes 0 dá 0, some, então meu n fica igual a menos 7. E aí, quando eu for terminar, né, de substituir esse aqui, né, se eu colocar aqui mais o menos 7, vocês sabem que mais com menos dá
menos. Então, aqui eu já coloquei o menos 7 direto. Sempre vai dar negativo, tá? Mas com menos sempre vai dar menos. Então, eu coloco direto o valor do n aqui. Se o n for positivo, ele fica positivo. Se for negativo, fica negativo, tá? Na minha equação reduzida. E aí, tá pronta a equação reduzida. Quando eu tenho coeficiente angular e um ponto. O método é assim, bem simples. Como aqui ele está pedindo a equação da reta, pode ser que nas opções tivesse uma equação geral. Você fez o método da equação reduzida. Como é que você transforma para geral? Joga tudo para um lado só. Como aqui o x está positivo, né? O coeficiente está positivo, eu joguei o y para o outro lado. Então, ficou 5x menos y menos 7. Mantive o sinal de 5x e menos 7, troquei o sinal de y, igualei a zero, então eu tenho já a equação geral, tá? Então, se der o coeficiente angular e um ponto, só tem como calcular por esse método de equação reduzida, ok? Idêntico o segundo exemplo, tá? Só fui trocando os valores, que é treino. A equação da reta que passa pelo ponto menos 1, menos 2, e tem coeficiente angular menos 1 é... Eu tenho aqui y igual a mx mais n, que é a equação reduzida da reta. Quando ele fala que o coeficiente angular é menos 1, ele está dando o valor do m. Como é que você faz essa substituição? A gente sabe que y igual a menos 1x mais n é o mesmo que menos x mais n. Você pode deixar só o menoszinho, tá? E aí eu vou pegar esses pontos menos 1, menos 2. Aqui o menos 2 eu vou colocar no lugar do y e o menos 1 no lugar do x. Vou fazer a substituição, porque eu tenho esse ponto para substituir e achar o n. E aí eu coloquei aqui menos 2 e menos 1. Aqui menos com menos fica mais, tá? Esse menos é daqui, né? E o outro menos é porque o x é negativo. O x é menos 1. E aí eu tenho que, aqui como fica mais 1, quando eu troco de lado, ele volta a ficar menos 1, tá? Então fica menos 2, menos 1, que dá menos 3. É para não colocar numa linha, não faz isso não. Mas para não colocar numa linha embaixo, eu coloquei do lado para economizar espaço, tá? Então eu coloquei aqui, ó, y igual a menos x, que é o que a gente já tinha, porque o coeficiente angular foi dado. Calculei o n, menos 3, ficou y igual a menos x menos 3 na equação reduzida. Ó, aqui o x está negativo. Como é que eu faço para ele ficar positivo? Troco os dois de lado. Então, vou ficar com x positivo, 3 positivo e o y também, que eu não troquei de lado, positivo. A equação geral da reta fica x mais y mais 3 igual a zero. Legal? E vou repetir isso um montão de vezes. Seja ele com ângulo, é sempre o mesmo procedimento, tá? Vai ficando um pouquinho mais difícil por causa dos ângulos mesmo, que a gente viu que lá na tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então pode dar um probleminha lá por causa do ângulo, tá? Mas o procedimento é esse. Eu comecei pelo procedimento mais fácil, né? Que é quando ele já dá o coeficiente angular igual a um valor inteiro, de preferência, né, para a conta ficar mais fácil, e aí a gente vai dificultando um pouquinho até vocês chegar no mais difícil, que é raro, mas pode acontecer, tá? Obtém a equação geral da reta, que possui coeficiente angular menos 2, e passa por 1 e 3. Então, de novo, é dado coeficiente angular em um ponto. Vou usar o método da equação reduzida da reta. Tem aqui a equação reduzida, coeficiente angular igual a menos 2. Já posso colocar o menos 2 no lugar do m. E aí, para achar o n, substituo o ponto 1, 3. 3 no lugar do y, 1 no lugar do x. Então, ficou aqui, ó, 3 no lugar do y, 1 no lugar do x. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Esse menos 2, quando troca de lado, vai para o outro lado mais 2. E aí, 3 mais 2 dá quanto? 5. Achei o valor de n. Então, aqui eu já tinha y igual a menos 2x. Quando eu substituir o n aqui, vai ficar menos 2x mais 5, que é o formato da equação reduzida. E se eu quiser a equação geral? Bem, eu tenho aqui o menos 2, como está negativo, né? Vou trocar esses dois de lugar. E aí vai ficar menos 2x, vai ficar 2x, mais 5 vai ficar menos 5, e o y permanece o mesmo. Então, vai ficar 2x mais y menos 5 igual a zero, na equação geral. Legal?
A inclinação alfa da reta R, representada ao lado, é tal que tangente de alfa igual a 3, obtém a equação reduzida da reta. Bem, eu fiz a equação reduzida geral também, tá? Só para vocês, por causa de treino mesmo, mas ele está pedindo aqui a equação reduzida. Como eu falei, vai dificultando um pouquinho. É o primeiro que aparece um gráfico. Eu peguei, os gráficos estão horríveis, tá, gente? Mas eu não tive tempo de editar, então, como eu disse, fiz de madrugada a aula, copiei e colei de qualquer forma lá, tem uns que estão meio recortadinhos assim, não liga não. Importante é o que a gente está tentando aqui passar. Então, ele está te dando aqui um ângulo alfa, não está te dando o valor do ângulo, e ele fala que a tangente desse ângulo é 3. O que significa isso? Bem, eu tenho lá a equação reduzida. Tangente ser 3 significa que o coeficiente angular é 3. Tá? É uma outra forma dele te dar o coeficiente angular da reta. Aí você já pode substituir o 3 aqui, e para calcular o n, substitui o ponto. Esse ponto aqui, como ele está cortando o eixo y, ele é 0 para x e menos 2 para y. Então, eu coloquei 0 menos 2 aqui. O 0 eu vou estar aqui colocando aqui no lugar do x, o menos 2 no lugar do y, tá? 3 vezes 0 dá 0, ou seja, o n vale menos 2. E aí, colocando menos 2 aqui, vai ficar 3x menos 2. Tá? Na minha equação reduzida. Aqui está positivo. A vantagem é eu jogar o y para lá negativo e mantive ó, o sinal de 3x e do menos 2, só troquei o sinal do y. E aí igualei a zero e fico com a minha equação geral. Tá? Então é bem fácil transformar reduzida para geral e geral para reduzida. Moleza, 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 tá? Qualquer um dos dois formatos, por esse método de equação reduzida, você consegue resolver se você tiver um ângulo, ou o coeficiente angular, ou a tangente, né, dada desse ângulo. E aí, todos os outros casos que a gente vai ver, né, os outros exemplos, dependem dessa tabelinha que a gente viu na última aula, porque aí vai ser dado no plano cartesiano, né, a reta, com esses ângulos aqui, 30, 45 e 60, ou os suplementares, né, 150, 135 e 120. E aí vou só relembrar a musiquinha rapidinho, vou ver como é que a gente faz o lance aqui da tangente e a gente já vai para os exemplos. É uma revisão da revisão. Então a gente faz como, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza? E aí o que a gente tem, né? Que se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Se a tangente de 45 é 1, a tangente de 135 é menos 1. Se a tangente de 60 é raiz de 3, a de 120 é menos raiz de 3. O que tem esses ângulos aqui, que eu vou chamar de alfa, e esses de beta em comum? Que alfa mais beta dá 180. Relembrando, tá? Então, a soma deles dá 180. Aí um é positivo, um é negativo, um é positivo, um é negativo, um é positivo, um é negativo. Tá legal? E aí vem lá ele pedindo para calcular a equação reduzida, ou poderia ter pedido para. Eu vou sempre calcular geral, poderia ter pedido a equação geral, e ele dá um ponto e um ângulo. Um ponto e um ângulo, tá? E aí você tem que saber a tangente daquele ângulo, porque o coeficiente angular se calcula com a tangente do ângulo, tá? Então, estou no método da equação reduzida. Eu sei que a tangente de 45 é 1, e aí você é só através da tabelinha que você vai saber. E aí, substituir o 1 aqui. A gente lembra que quando o coeficiente é 1, ele fica omitido, tá vendo? Que não tem nada em verdinho aqui na frente. Você pode simplesmente tirar o 1 do coeficiente angular. E esse pontinho aqui que ele é dado no plano cartesiano, dessa reta, né, é o ponto 1, 0. Ele tem valor para x e não tem valor para y, tá? Tá sobre o eixo x. E aí eu fico com o 0 para substituir no y, 1 para substituir no x, fiz as substituições. Quando é que 0 não vai fazer diferença, né? Vai sumir. Esse 1, quando passar para o outro lado, vai menos 1.
E aí eu tenho o valor de n, então vai ficar x menos 1 aqui. Aqui é a equação reduzida. Como é que eu acho a equação geral? Aqui está positivo, então eu jogo o y para cá, ó. X menos 1 mantive e o menos y igual a zero, tá? Equação geral da reta. Ah, mas aqui é 60, vai ter raiz, vai ter raiz. Ah, vai ficar feio, não tem problema, tá? Método da equação reduzida, ele já está pedindo mesmo a equação reduzida, mas aqui é dado um ponto, esse é o ponto 0,7 e um ângulo. Sempre que você tiver um ponto e um ângulo, vai usar o método da equação reduzida. A tangente de 60 é a raiz de 3, não tem como fugir dela. Pode substituir raiz de 3 aqui sem medo, tá? E aí, para calcular n, a gente vai pegar esse ponto 0,7 aqui, com 7 no lugar do y e 0 no lugar do x. Raiz de 3 vezes 0, glória a Deus, dá 0, então n vale 7. E aí vai ficar, então, y igual a raiz de 3x mais 7. Tá? Sem dor, nem sempre vai ser assim, mas essa daqui foi sem dor. Normalmente eles facilitam quando tem raiz. Para transformar em equação geral, aqui está positivo, só joguei o y para cá negativo, o resto eu mantive, igual a zero, eu tenho equação geral, tá? Questão 11. A 11 e a 12 ainda são bem tranquilas. Deixa eu apagar essa risquinha aqui que eu fiz. A 13 e a 14 que são um pouquinho tensas, mas também são as duas últimas. Determinar a equação reduzida da reta U. Então, aqui tem a reta U, tem um ângulo de 135, que é o ângulo correto, e o ponto é menos 2, 3. Então, deixa eu escrever esse ponto aqui, né? Ponto, menos 2, 3. E aí, eu tenho que a tangente de 135 é menos 1, esse valor vai sair pela tabela dos ângulos notáveis. Posso substituir o menos 1, que é a mesma coisa que colocar só o menos, porque o 1 pode ficar omitido. Vou substituir o menos 2, 3. O 3 no lugar do y, o menos 2 no lugar do x. Esse menos é esse. E o menos 2 é o valor do x, tá? E aí a gente sabe que menos com menos dá mais, vai ficar 2 positivo. Só que como eu vou trocar esse 2 de lado, ele vai para o outro lado como? Negativo. E aí 3 menos 2 dá 1. Achei o valor do n. Então, a equação da reta vai ser y igual a menos x mais 1. Tá? Equação reduzida. Aqui está negativo. O que eu faço? Jogo tudo para o outro lado, e aí, com sinal trocado, e igual a zero, e vou perder esse menos do x. Então, vai ficar x mais y, menos 1, com sinal trocado, igual a zero, equação geral. Legal? Aí, uma observação. Tá vendo que esse ângulo aqui é o correto? É sempre o ângulo à direita, tá? Do x. Pode ser que ele faça uma pegadinha e te dê um ângulo aqui à esquerda. Você tem que lembrar que o ângulo que vale é esse aqui. Se a reta tem inclinação aqui para a esquerda, o ângulo que ele forma com o eixo x é um ângulo obtuso. De quanto? De 120, né? Porque isso tudo aqui é 180. E aí você tem que tomar cuidado para não colocar que a tangente de 60 e colocar a tangente de 120 no M, menos raiz de 3. Então, fica ligado. E quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto 0,2, porque está sobre o Y, então é 0 para X e 2 para Y. Posso substituir menos raiz de 3 aqui, no lugar do M, direto, e para calcular o n, então, substituir o 0, 2, 0 no lugar do x e o 2 no lugar do y, tá vendo? De novo, aqui multiplicou por 0, se o exemplo for, o exercício for bonzinho, né? E vai sumir, então, n vale 2. E aí, aqui vai ficar menos raiz de 3x mais 2, na equação reduzida, tá? Como é que você vai fazer a equação geral? Aqui não está negativo? Troca, então, esses dois de lado. E aí, eu vou ficar com raiz de 3x mais y menos 2 igual a zero. Equação geral. E fica com raiz de 3 mesmo, tanto a reduzida quanto a geral, não tem problema. A 13 não é tão ruim, a 14 que é. Toda vez que ele não te der um ponto sobre os eixos, né? Para ficar fácil, ele teria que ter te dado esse ponto aqui, tá?
ou esse ponto aqui, que uma das coordenadas é 0, né? E se ele te der um outro ponto, se não for 135, que a tangente é menos 1, nem 45, que a tangente é 1, esses de 45 e 135, é normal que ele te dê esse ponto assim, 1, 1, 3, 2, menos 2, 3, como a gente já viu anteriormente. Mas se for com raiz, normalmente ele dá um ponto sobre o eixo, tá vendo? Que é tipo esse aqui da número 13. Para zerar mesmo aquela parte da multiplicação. Se ele quiser te ferrar, ele vai te dar um ponto fora do eixo y, tá? Que aí não zera a multiplicação, que é o caso aqui da 14. Eu não tenho culpa disso, mas vai ficar bem feio, mais colorido fica um pouco menos, para vocês enxergarem o que é o que. E tá correto, tá? Nem tudo que é feio está errado. Então, vou lá para o método da equação reduzida, porque eu tenho um ponto, esse ponto é o ponto 0,2, e um ângulo. Se eu tenho um ponto e um ângulo, eu só posso resolver pela equação reduzida. A tangente de 60, que é o coeficiente angular, é a raiz de 3. Substituo o coeficiente angular aqui, no lugar da reta, para calcular o n, substituo o ponto, 0,2. 2 no lugar do y, 0 no lugar do x. Multipliquei por 0, vai sumir, o n vai ser igual a 2. E aí é só substituir o 2 aqui e eu vou ter a equação reduzida desta forma. De novo, aqui está tudo positivo, então eu troquei o y. E aí o y ficou negativo, igualei a 0 e deu a equação geral. E aqui? Bem, aqui o ponto é 1, 1, né? Eu tô com um ângulo 30 e um ponto 1, 1. E ainda para piorar toda a situação, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso pode acontecer também com a tangente de 150, que é menos raiz de 3 sobre 3. E aí, se ele não te der o ponto sobre o eixo y, o que vai acontecer? Você vai colocar lá o raiz de 3 sobre 3 aqui, aí vai substituir o ponto x e y, né? Aqui x é 1 e y é 1. Isso aqui não zera. E qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse raiz de 3 sobre 3 para o outro lado negativo. Essa conta aqui não adianta nem você ajeitar, porque não vai fazer a menor diferença. E você não consegue calcular, porque raiz de 3 não tem valor exato, né? E aí, como é que fica? Você vai substituir o n da forma que ficou. Vai ficar raiz de 3 sobre 3x mais 1 menos raiz de 3 sobre 3, que é o n, tá? Ah, ficou horrorosa. Tudo bem, aqui está o coeficiente angular, aqui está o coeficiente linear, fica horrorosa mesmo e é a equação reduzida da reta, tá? Se você quiser transformar essa equação reduzida em equação geral. Como aqui tem um 3 no denominador, conselho multiplicar tudo por 3 primeiro, para tirar esse 3 do denominador. Então, ó, 3 vezes y dá 3y. Quando eu multiplicar por 3, é como se eu estivesse cortando, né? Esse com esse, aqui também, esse com esse, lá de fora, tá? Então, aqui fica a raiz de 3x, 1 vezes 3 dá 3, aqui, como é denominador, cortei, menos raiz de 3. E aí, eu fico com essa coisa que ainda é feia. E aí, para transformar em equação geral, o que a gente tem, né? Aqui tá positivo, então eu jogo o y para cá. Isso aqui vai ficar exatamente igual. Ó, não troquei nada, ó, 3 menos raiz de 3, raiz de 3x, que ficou menos 3y, e essa daqui vai ser a equação geral. É feio? É, mas tá certo, tá bom? Então, se ele te der uma coisa bem horrorosa assim, não se preocupe, bota lá, fica tranquilo, tanto a equação geral quanto a equação reduzida vai acontecer se ele não te der esse ponto, se for, né, tangente de 60, ou tangente de 30, de 120, de 150, que são os suplementares, ele não te dá um ponto sobre o eixo y para você zerar ali na continha bonitinha, igual aconteceu aqui. Tá legal? E aí tem as minhas tarefinhas, a dizer que são aquelas bem tranquilinhas. Aí, desculpa aqui que eu falei, né, os gráficos tudo zoado, mas realmente eu tive muito pouco tempo para preparar essa aula. Tá legal? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo direitinho. E um beijo. Fiquem com Deus. A gente vai na próxima aula, que é um pouquinho mais longa, falar com... Que aí eu vou ter que fazer um paralelo, né? Voltar lá na equação geral, pelo método de equação geral, mostrar que a gente pode transformar em reduzida, mostrar que não vale a pena usar o método de equação reduzida com a fórmula do coeficiente angular, tá?
Então, um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima.